Estamos aqui com Reni Damasceno. Bom dia, Reni, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Satisfação estar aqui. Minha também. Vamos aprender um pouco com essa fera da educação, Reni. E queria primeiro entender, você, Reni, você começou dando aula muito... Fomos para o Arquidiocesano, onde eu cheguei em 1971, no quarto ano primário. Terminei lá o que hoje nós chamamos de ensino médio, né, que era o científico na época, em 1978. E eu sempre tive assim uma admiração muito grande por um professor de química, ele chamava professor Chico, Manuel Francisco, a quem inclusive mando um grande abraço, foi meu grande inspirador. Meu mestre foi professor não só na escola, mas também professor na Faculdade de Engenharia Química aqui da Universidade Federal do Sergipe. E eu sempre assim, eu admirei muito pelo conhecimento, pela forma muito apaixonada com que ele dava aula de química. E desde o primeiro contato sempre foi uma pessoa assim... Houve um fascínio ali pela matéria. E sempre foi uma pessoa assim que através da química mostrava que gostaria de fazer uma transformação no mundo, de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, ele isso passava a me encantou. importância da química, né, para as pessoas. Exatamente, exatamente. Então eu fiquei com essa vontade assim de também transmitir a algumas pessoas os conhecimentos, mas foi casual. Um cunhado meu na época era professor do Colégio Arquidiocesano, Carlos Hermínio, e ele era professor de física, na verdade. E aí disse, Reni, eu estou deixando lá, você não quer dar umas aulas? Eu tinha então 18 anos. E aí eu disse, não, eu vou fazer uma experiência. Mas dar aula onde? No Arquidiocesano. Lá no Arqui mesmo? No Arquidiocesano, primeiro ano do ensino médio. Então eu comecei... Você tinha acabado de entrar na maioridade? Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Uhum. Eu tinha entrado no primeiro semestre de 79. E em agosto de 79, assinei minha carteira de trabalho aos 18 anos e comecei a dar aula de física, uma turma de primeiro ano do ensino médio. O Reni, te atrapalhando um pouquinho assim. Pois não. A importância do professor, né? Então tem alguns professores que contagiam a gente, fazem que a gente tenha vontade de ir para a aula, né? Você se identifica, então você acaba se identificando com a matéria e tal. Uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade. Essas aulas show, porque teve um outro professor aqui, que ele tinha algumas dúvidas com relação a essas aulas show, que achava que a pessoa decorava muito, mas não assimilava. Como é que você vê isso, esse tipo de aula hoje em dia? Alexandre, nós todos, mais adultos, nos recordamos sempre da figura de um professor que marcou nossa vida, ou uma professora que eventualmente marcaram nossa vida. E muitas vezes, essa lembrança que nós trazemos não se dá tanto pelo conhecimento técnico dele naquela disciplina, mas por uma lição de vida que ele nos deixou. Então, eu tenho alguns exemplos. Um outro exemplo é o próprio Monsenhor Carvalho, que a gente chamava de Padre Carvalho. A gente tinha aqueles rompantes de juventude, de sermos questionadores, normal, né? Mas depois que a gente vai adquirindo maturidade, ele também foi para mim uma grande referência, já não mais como professor, mas como diretor de colégio, diretor de escola. Então eu posso dizer que na educação, essas foram as duas figuras que me marcaram. O professor Chico de Química e o Monsenhor Carvalho, que na época era Cônego Carvalho do Colégio Arquidiocesano. São pessoas, pelo que você falou, pessoas apaixonadas pelo que faziam, né? Você começou a dar aula, a princípio, para fazer algum dinheiro. Mas você se identifica com uma pessoa apaixonada, gosta da sala de aula? Eu sou apaixonado pela educação. Eu abdiquei da engenharia química, eu era engenheiro da DESO, em 91, final de 91 eu acabei de pedir uma licença, e desde 92 que eu saí da DESO, que eu já era professor desde 79, mas em 92 eu disse, não, vou ficar só dando aula. E assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque você sabe aquele negócio de... Você coloca o foco numa coisa só. Todo dia de manhã cedo você acorda com vontade de trabalhar. Então isso eu não sei se é privilégio, mas é um presente que a gente recebe da vida, assim, quando você trabalha naquilo que você gosta. E eu tive a sorte de conseguir alcançar alguns dos sonhos já na carreira de educação,
Fui professor por cerca de 33 anos. Reni, são 9 horas e 15 minutos, estamos aqui ao vivo no Rádio Jornal AM 540, no programa Melhor a Cada Dia, com o professor Reni Damasceno. Reni, uma outra curiosidade, você é filho de coronel, inclusive nome de rua, né, o nome do seu pai. Isso. Eu também fui filho de militar. Como é que é você largar uma faculdade de engenharia química? Não, eu me formei em engenharia química, na verdade. Chegou a se formar. Cheguei a me formar em final de 83. Não. Tá. Até a minha formatura, final de 83, eu nutria a ideia de seguir a carreira de engenheiro químico. Né? Tanto que em 87, depois de 4 anos de formado, teve um concurso para a refinaria de Landulfo Alves, aqui em Mataripe, na Bahia, e eu fiz esse concurso, acabei sendo pré-classificado, e na etapa final de entrevista, só tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar. E acho que são esses desígnios, Tinha né? que acontecer. Tinha que acontecer, porque talvez se eu tivesse hoje trabalhando dentro de uma refinaria, eu tivesse uma certa frustração. Eu conheço, inclusive, alguns amigos meus que foram engenheiros de petroquímicas, de refinarias, trabalhando em plataformas, e são pessoas assim que acabaram não se realizando tanto. Frustradas, né, então eu tive, nesse sentido, talvez a sorte de não ter sido o primeiro classificado. E a pressão para largar concurso? Porque largar o concurso é uma coisa que era absurda, né, antigamente. Foram vários os Você concursos. É louco para largar um concurso? Não teve pressão em casa disso? Você já era casado ou não? Não. Casei em 91. Tá. Né, então, assim, graças a Deus, meus pais sempre me deram muito apoio. Meu pai, a despeito de ser um militar, mas ele era uma pessoa assim muito sábia, muito mediadora, e a influência dele foi sempre de dar conselhos. Então, assim, foi a maior herança que ele me deixou. É isso mesmo que você quer? Então, vai lá. Exatamente. Sempre me apoiou muito. E assim, graças a Deus, eu nunca também fiz nenhuma aventura, assim, de deixar uma coisa muito certa em busca de algo. Não. Meus passos sempre foram, assim, muito pensados, calculados, entendeu? E graças a Deus, até agora, acredito que sempre dei passo na direção correta. Legal, estamos aqui com o patrocínio do Empório Tafasolto, do amigo Juliano César, com o melhor preço de bebida ali na Simeão Sobral 440. Também dá os parabéns ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que fez um evento fantástico, que foi o FASC, Festival de Arte de São Cristóvão. E recuperar aquilo para aquela cidade, eu acho que é fundamental para a autoestima das pessoas, até principalmente também dos sergipanos, né? Porque falar em cultura nesse momento de crise, qualquer coisa que você possa fazer, né, para tirar as pessoas distrair dessa ideia de que estamos de ladeira abaixo e tal, de ostracismo, de que nada vai dar certo. Então a cultura eu acho que é muito importante num momento como esse. E também registrar aqui a Fé Comércio, que está com um Natal iluminado acontecendo aqui no centro da cidade, e a reabertura do hotel Sesc ali na Atalaia. Reni, e aí você larga engenharia química, larga DESO, você não se identifica com ser empregado de serviço público? Ou não? Tem saudade? Não tenho. A experiência que eu tive no serviço público ligado ao ITPS, Instituto de Tecnologia e Pesquisa, e a DESO, foi assim, de muito aprendizado. Né? Eu tive a oportunidade de exercer meus primeiros cargos de chefia, e chefiando pessoas assim no mesmo nível, de engenheiros e tal. Então isso me deu assim um aprendizado muito grande. Agora, talvez, houve uma greve, na verdade, em 1991, na DESO. Eu era um chefe lá, ocupava lá uma função de chefia, e acabei aderindo também à greve. E ao terminar a greve, dos 28 chefes que participaram da greve, que aderiram à greve, só 2 perderam o cargo de chefia, eu e meu superior. E aí, quando isso aconteceu, acabaram assim, me dando um gelo, né? E a ditadura já tinha acabado, né? Já. Mas então, a gestão, a alta gestão da empresa acabou colocando assim meio de escanteio algumas pessoas que não compactuavam com a posição política vigente dentro da empresa. E eu acabei ficando assim cerca de 2, 3 meses sem ter o que fazer. E aí eu disse, não, isso não dá para mim. Aí eu acabei pedindo licença, né, para interesse particular, que a legislação nos garantia, e foi então que no ano de 92, inclusive no ano de fundação do Colégio Amadeus, eu fui convidado para ser professor do Colégio Amadeus,
E ao final deste ano, o Cônego Carvalho me convidou para ser coordenador geral. Você chegou a dar aula no Amadeus? Quando no começou? ano de fundação. Da fundação? Fui professor da terceira ironia. série. E aí, o Monsenhor Carvalho me chamou para ser coordenador, isso em 93, e eu passei 4 anos como coordenador do Arquidiocesano. Ao final desse tempo, acabei fundando um cursinho, que virou um colégio. E Qual aí, o nome do cursinho? O Master. Eu e o professor José Arari de Carvalho, professor de matemática, fundamos um cursinho de banca, né? Eu, professor de química e de matemática, isso em 95. E ao final, 96, nós abrimos um curso de assistentes. Aí entraram mais 6 professores como sócios, então fizemos um grupo de 8 sócios. Eu ocupando a função de diretor, professor Ari vice-diretor, e em 97 transformou-se em colégio. Colégio Master, funcionando ali na rua de Propriá. Só de ensino médio na época. E o colégio foi amealhando resultados muito bons em vestibular, foi crescendo, 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 e acabou que nós atingimos um ponto assim que não dava mais para a gente expandir o ensino médio. Então, nessa altura, éramos 7 dos 8 sócios fundadores, que o professor Sérgio Galindo havia falecido no ano 2000. Ficamos em 7 dos sócios originais. Foi quando surgiu uma proposta de um outro colega, professor de matemática, de querer ingressar no grupo. Então, aí quando ele ingressou, 6 dos sócios originais permaneceram, a professora Ivani Lobão preferiu se retirar, ficamos em 6 e o professor Jorge Mitidieri se agregou ao grupo como sócio e aí alavancou com a entrada dele. Aí entrou numa nova fase. Um empreendimento de construir o colégio Master lá nos Jardins, e aonde eu permaneci até o ano de 2014. Reni, pelo que dá para perceber aqui, você é um menino inquieto, né? Em vez de estar com 16, 17 anos aí só curtindo, já estava dando aula. Quando chega na DESO, passa por esse momento de greve também, com essa sua inquietude, também vai buscar outros horizontes. De onde vem essa inquietude sua, assim, de estar sempre buscando alguma coisa? Boa pergunta, Alexandre. eu realmente, uma das coisas que eu mais detesto na minha vida é a rotina, né? Um marasmo aí. Exato. Eu sempre me coloco, assim, desafios cada vez maiores. Só para abrir um parêntese aqui, sexta-feira, agora, última passada, às 17, 18 horas, saiu o resultado do vestibular da UNIT. E o Colégio Amadeus, onde eu estou atualmente, teve assim um desempenho fantástico. E o pessoal todo comemorando lá e tal, pais, alunos, professores, e eu já trabalhando em função do dia seguinte. Da próxima etapa. Da próxima etapa. Mas isso é o que me motiva. É um perfil seu. Né? O que me motiva eu acho talvez um pouco de ser o mais velho da família, dos irmãos. Engraçado, não. Meu pai nunca, apesar de também ter sido primogênito de 10 irmãos, mas ele nunca me passou esse tipo assim de sentimento, né? A gente, mais velho, a gente acaba sendo uma referência para os irmãos. Mas tanto minha irmã Mônica, que é auditora fiscal da Receita Federal, uma pessoa assim que eu admiro muitíssimo, não só pela competência, mas pela honestidade, pela seriedade com que trabalha. E meu irmão, o Cláudio, que é o caçula, eu acho que é o mais inteligente dos 3, ele nunca fez engenharia química, também por influência do irmão mais velho, mas deixou o curso no meio e acabou indo para a Petrobras trabalhar na área de informática. E você vê que todos os dois foram mais quietos, né? Entraram no concurso, se aquietaram e estão por ali esperando a aposentadoria e tal. Você agora me fez eu pensar um pouco, porque eu tenho os 2 filhos. A Letícia também é muito quieta. Ela nunca imaginou assim morar fora de Aracaju. Sempre, já o mais novo, parece que essa inquietude do pai passou para ele nesse sentido. Pelo gene, de alguma maneira. Ele sempre imaginou morar fora, então ele está fazendo engenharia mecânica lá em Santa Catarina e agora foi para o Canadá buscar uma outra formação, estágio, fez um curso de administração business e não sei se para a preocupação de minha esposa, a mãe dele, não sei se ele volta para aqui. Né? Então ela é muito preocupada porque ela é filha única, a família é muito pequena,
Então, assim, muito preocupada com ficar parte, longe do rebentozinho dela. Cada um tem um gênio, né? Cada um tem uma maneira de ser. Uns são mais inquietos, né? Como você foi, e outros são mais acomodados e se satisfazem com um concurso. Vamos supor, na minha casa, minha esposa ela prefere a estabilidade de ter um concurso, ter o dinheiro certinho todo mês. Ela não saberia viver nessa oscilação de empresa, incerteza, nessas coisas todas. É de cada um tem uma maneira de ser. Então, outros preferem a tranquilidade, outros são mais inquietos. Você pareceu ser bem inquieto e ainda continua, né? Rapaz, continuo no sentido de... Agora, olhando para o lado da paixão que a gente nutre pela educação, eu sou um apaixonado. Eu estou na função de gestão de escola já há mais de 20 anos, mas eu sinto muita saudade da sala de aula, de ser professor. Então digo até aos coordenadores lá, toda vez que surgir uma oportunidadezinha, me avise que eu vou lá dar uma aula, dar uma explicação, mesmo como diretor de escola, mas eu atendo alguns alunos que têm dúvida, porque química você sabe que não é uma das matérias mais simpáticas aos alunos. Então eu acabo sempre me disponibilizando para tirar dúvidas e fico com muita saudade desse tempo, mais de 30 anos em sala de aula, desse tempo assim, do contato. Às vezes eu encontro com ex-alunos que fisicamente parecem mais velhos do que eu. Mas, rapaz, você está tomando algum remédio assim? Eu digo, rapaz, não é. Eu acho que é o contato com essa juventude que faz a gente estar o tempo todo com esse espírito jovem, né? E assim, eu quero acreditar que quando resolver pendurar as chuteiras da função de educador, eu tenha dado assim uma contribuição para a educação do Estado de Sergipe, que é a gente conseguir fazer com que os alunos vão para as escolas por prazer, o prazer de aprender, não pela obrigação de conseguir uma formação apenas para almejar um lugar ao sol profissional. Eu acho que eu e mais um grupo de professores, tem vários, talvez você conheça vários, que temos assim essa paixão. Poxa, será que um dia nós vamos conseguir fazer com que os alunos tenham o prazer por aprender? Agora, só que muito de despertar esse prazer depende também de nós, né, do professor. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para você, porque assim, hoje os alunos estão todos internéticos, estão todos aí no smartphone, sem saco para umas aulas de 40, 45 minutos. Como é que a escola se adapta e se prepara para esse aluno, digamos, desse novo milênio, assim, para manter esse interesse, né? Porque aquele modelo de aula de quadro giz, né, enfadonhas que se dava há alguns anos atrás, o aluno não aguenta mais. Com 10 minutos, 15, a cabeça dele já está em outro canto, ele não presta mais atenção. Que mecanismos você tem pensado, ou se você já está usando, para manter o aluno dentro da sala ali focado, esse novo aluno? Alexandre, uma pergunta importantíssima essa sua. Esse é um grande desafio dos educadores nesses novos tempos. Eu tive a oportunidade, através por meio, melhor dizendo, da parceria que o Colégio Amadeu estabeleceu com a Unesco, a sua rede de escolas associadas. Então nós fomos há 3 anos buscar nos candidatar a sermos uma escola associada dessa rede da Unesco, e ano passado nós fomos convidados, como escola candidata ainda, a visitar o esquema, o projeto de educação da Finlândia. Fomos num total de 30 educadores, eu fui com o professor José Augusto, e conhecemos um sistema educacional que o que nos surpreendeu foi a simplicidade. Eles fazem coisas criativas, coisas novas, mas nada com um aparato muito tecnológico. A gente viu coisas assim muito bonitas e inovadoras serem feitas com cartolina. Então assim, o que nos surpreendeu no modelo finlandês, na educação da Finlândia, foi a participação muito forte dos pais no dia a dia da escola. Outra coisa que não acontece. Exato. E assim, o protagonismo do aluno. O professor, ele não é aquele senhor detentor do conhecimento e num momento assim de bondade, né, acaba repassando esse conhecimento para os seus alunos. Não, ele é realmente um mediador
um provocador, uma pessoa que desperta curiosidade nos alunos. Essa é uma das grandes palavras-chave da educação, despertar curiosidade. Fazer com que o aluno queira aprender além daquele momento em sala de aula da escola. E óbvio que existem diversas ferramentas tecnológicas que ajudam a potencializar isso daí. Depois, tivemos a oportunidade este ano de conhecer também o sistema educacional do Japão. Aí já é um outro lado da questão, muita disciplina. Você foi até o Japão? Sim. Que cidade lá? Tóquio. Tóquio mesmo. Nós fomos também com essa rede da Unesco. Esse ano já um grupo maior de diretores, 47 diretores de escolas do Brasil. Conhecemos 6 escolas lá em Tóquio. Aquela que é considerada o melhor jardim de infância do mundo, né? Um projeto belíssimo, arquitetônico, muito interessante, diferente. Sem te interromper, tem um vídeo interessante nas redes sociais, nas mídias sociais, que mostra os alunos após a aula limpando a própria sala de aula, né? Eles varrendo a sala de aula, limpando, e os próprios alunos organizando a sala de aula. O que para cá seria um absurdo, né? Iam mandar aprender tudo que é diretor e professor se fizesse isso com os filhos. Né? Nós visitamos uma escola de educação infantil, infantil e fundamental, e tivemos a oportunidade de almoçar com os alunos. E não existe assim uma estrutura tipo restaurante, não. Eles almoçam dentro da sala de aula. Uhum. O próprio professor é quem serve o almoço deles. Conversam com eles, comem da mesma comida deles. Então nós tivemos essa oportunidade também de compartilhar essa experiência. Depois todos recolhem, né? Engraçado que praticamente... o seu lixo? Né? Praticamente não tem lixo, né? Uhum. Uma coisa interessante que a gente viu, Alexandre, no Japão, lá em Tóquio especificamente, nos diversos espaços públicos não tem lixeira. Verdade. O pessoal guarda no próprio bolso. Eles acham assim que quem produz o seu lixo é que tem que dar um destino a ele, e não, digamos, o poder público. Coisa muito interessante. Então, aqui a gente vê gente jogando no chão e fala, não, estou jogando no chão para gerar emprego. Então, lamentável assim, isso. Além da disciplina, a cultura, né? Nas escolas lá, muito forte a cultura. Fiquei, assim, impressionado com a pouca proficiência do japonês no idioma inglês. Uhum. Eu pensei de forma... uma preocupação grande. Exato. Né? Não, eles são muito fechados, né? Aos estrangeirismos. E, então, esse ano tivemos também a oportunidade de conhecer o modelo de educação lá nos Estados Unidos, especificamente no estado de Nova York. Então, assim, quando você junta tudo isso, você acaba entendendo o seguinte. Citando também, há 2 anos também fomos conhecer a escola no Chile. Então, América do Sul, América do Norte, na Ásia, na Europa, essas experiências todas nos mostraram que o aluno, ele se interessa desde que aquilo que esteja sendo mostrado a ele faça sentido para a vida dele, faça parte do cotidiano dele. Aprender, como eu costumo dizer aos professores atualmente, olha, eu já sei qual é a química que eu não quero que vocês ensinem, foi aquela que eu ensinei por mais de 30 anos, achando genuinamente que estava contribuindo para a formação dos alunos, sendo rigoroso, exigente. Depois a gente para pensar assim, pô, se serviu de quê? Foi bom para você, será que foi bom para a maioria dos alunos? Exatamente. Engraçado que existe um filósofo espanhol chamado Fernando Savater, que num de seus livros, ele faz um comentário interessante. Não sei se você sabe, a palavra, o vocábulo pedante, que dá uma conotação assim de snob, de opção, ela tem origem na língua italiana. Sabe o que quer dizer pedante em italiano? Professor. Né? Você mas, é muito pedante. Não, então mas era no sentido original da palavra, que a pessoa que era um pedante, ele professava aquele douto conhecimento sem nenhum aspecto pejorativo. Ela deturpou-se com uma certa superioridade, tempo. Mas não no sentido ruim, né? E aí ele diz o seguinte, que os professores acabam não entendendo como é que os alunos não são apaixonados por aquela disciplina que ele leciona. Porque geralmente o professor foi um aluno muito bom naquela disciplina que ele leciona. Então como é que esses não compartilham o mesmo prazer? Então, genuinamente. Essa é a questão. Então, assim, o recado que nós damos aos professores hoje em dia é
utilizando diversas ferramentas. Nós temos alunos que são encantados por aulas expositivas, dadas por alguns professores. Tem professores que os alunos, não, hoje eu não posso perder, não posso deixar de ir para o colégio, eu estou meio... Mas porque vai ter aula do professor fulano de tal. E ele dá uma aula, né? Entendeu? Ainda, mas são raros. Reni, eu vou te pedir desculpa que eu vou dar um intervalo rapidinho de 5 minutos, mas a gente volta aqui falando principalmente de participação dos pais, professor como mediador, despertar a curiosidade do aluno e aula fazer sentido para esse aluno aqui com Reni Damasceno, uma pessoa empolgada com o que faz. Já já a gente volta aqui no Melhor a Cada Dia, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Jornal M540, você que está em greve em casa, que não foi trabalhar, você que está ocioso no trabalho também por falta da equipe completa, continue nos acompanhando aí na internet através da jn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br ou na sua casa aí no rádio, na Rádio Jornal M540, rádio de maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Estamos hoje aqui com Reni Damasceno, essa fera que se dedicou à educação desde adolescente e hoje é um dos sócios do Colégio Amadeus. A gente está falando com ele sobre... Queria começar falando sobre participação dos pais, né? A importância tão grande que é da participação dos pais, eles entrarem na escola, participar da vida da escola, participar da vida dos alunos, mas tem um problema também que os pais hoje, pai e a mãe trabalham 2, 3 horários, como é que se concilia isso? Mas é fundamental que os pais acompanhem o dia a dia do aluno, não é isso, Reni? Isso é absolutamente imprescindível. Não é só jogar o aluno na escola e depois eu venho apanhar aqui e vejo como é que está. O Isamitiba, grande psiquiatra, já falecido, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: alunos são temporários, são transitórios, filhos são para a vida toda. É verdade, é uma responsabilidade muito grande. A gente saiu tendo filho de qualquer maneira também, né? Eu tenho alguns amigos que falavam para mim assim: não, ter filho não é problema, Alexandre, tenha filho e tal. Eu estou com uma filha agora de 1 ano e 2 meses, é uma responsabilidade grande, o acompanhamento tem que ser diário, é cansativo, sábado e domingo tem que dar junto, independente de qualquer idade, né? A sua filha está longe, mas você tem que estar acompanhando de alguma maneira. E assim, lá no Colégio Amadeus nós temos uma relação muito aberta, muito estreita, de muita proximidade com os pais. Que quiserem, né, Reni? Os pais no Colégio Amadeus, eles não têm determinadas barreiras que de repente são vistas em outras instituições. Então a escola é um ambiente de portas completamente abertas para os pais lá. E nós, assim, temos tido uma resposta sempre muito positiva. O colégio conta quantos alunos hoje? O colégio hoje está em torno de 1.800 alunos. E então, assim, da educação infantil ao ensino médio, todas as vezes que nós temos chamado os pais para participar de diversos encontros, a gente tem tido assim, uma presença muito gratificante dos pais. Legal. Tanto que os projetos que nós implementamos, nós fazemos um piloto, consultamos os pais e, olha, nós só vamos prosseguir se vocês derem um aval ao final desse ano de experimentação. E graças a Deus tem sido sempre um sucesso. Tem dado certo. Você colocou outra coisa também que eu pontuei aqui, o professor como mediador, né? Então aquele professor que na minha época, acho que a sua também, que entrava na sala, ficava em pé todo mundo e tal, aí eles podem sentar. A aula era às vezes enfadonha, porque o cara era, vou pegar o pedante agora, o nosso pedante, ele tinha esse conhecimento, virava as costas ali, jogava as coisas, não estava nem aí se estavam prestando atenção ou não, jogava no quadro e era um bom professor, mas muitos dos alunos não tinham um interesse, né? Como você teve uma paixão pela química, muitos alunos acabam não tendo interesse. Às vezes o cara é muito bom, tem um doutorado, mas não tem a didática de passar as coisas. Esse professor mediador é uma preocupação hoje do sistema educacional como um todo? Com certeza. Lógico que algumas pessoas acabam ouvindo matérias, reportagens, né, que falam sobre diversas metodologias pedagógicas, construtivismo, socio-interacionismo, enfim. O que vale é o seguinte, como eu disse antes, o professor entender que é o aluno que aprende, não é ele que ensina. Então ele serve de instrumento para poder facilitar a forma que o aluno aprende. Eu tenho uma convicção que quando o aluno aprende a aprender, ele aprende qualquer coisa. Então, por exemplo, hoje lá no Colégio Amadeus, desde o ano passado, na verdade, nós temos feito algumas experiências com o que hoje chamam de ensino híbrido. Uma das modalidades do ensino híbrido é a sala de aula invertida.
eu vou fazer aqui para você uma provocação, que é algo que a gente está tentando aos pouquinhos, com muito cuidado, implantar no Colégio Amadeus. É o que o pessoal chama nos Estados Unidos da teoria da casca da cebola. Você imagine que uma sala com 30 alunos, um professor está dando lá um determinado conteúdo, que o aluno já teve a oportunidade em casa de pesquisar, porque o professor já avisou, olha, na próxima aula eu vou falar sobre tal assunto. Então o aluno já pesquisou alguma coisa. O professor, estrategicamente, lança mão de ferramentas tecnológicas, que nós conhecemos várias. Socrative, por exemplo, é uma delas. Em que ele pode, após um determinado tempo de exposição do conteúdo, ele faz uma avaliação para verificar se os alunos aprenderam aquele conteúdo, entenderam de verdade. Aí vamos imaginar que dos 30 alunos, 8 realmente mostraram que aprenderam, e 22 não. Então vamos imaginar que ele pudesse pegar esses 8 alunos e dar a esses 8 alunos, tirar a primeira casca da cebola, um desafio maior para esses 8 alunos. E reconstruir com os 22 aquele assunto que eles não entenderam muito bem. De maneira que ele chega à posição dos outros 8. Exatamente. Aí de repente você tira a segunda casca da cebola, mais uma quantidade entendeu. Ora, se você tem essa oportunidade, porque o que acontece... Nesse maneira que você está falando aí, o professor passa a ter um olhar especial para os alunos. Ele está ouvindo os alunos. É uma outra posição. O que o pessoal chama de ensino personalizado. Aprendizagem personalizada, melhor dizendo. Veja, todos nós, como alunos, já passamos por uma experiência em que o professor explicava um determinado assunto, a gente entendia, mas uma boa parte da sala não entendia, o professor tinha que repetir, a gente tinha que ter a santa paciência de ficar aguardando na velocidade de aprendizado dos outros, porque não nos era dado a oportunidade de um desafio maior. Então, aí você nivelava por baixo a turma. Exatamente. Aí você, inclusive, usa universos de gamificação, por exemplo, que essa é a ideia da gamificação. Você está fazendo com que o aluno passe sempre de fase, sempre um desafio maior. Então você imagine que aqueles alunos que já têm um potencial, uma facilidade de aprendizado, eles são estimulados a um desafio maior, enquanto o professor está passando a maior parte do tempo com aquele aluno que mais precisa dele. Então a recuperação que hoje se faz na escola ao final do ano, ao final do semestre, ela já está sendo instantânea. O professor está demandando uma maior parte do tempo com quem mais precisa dele. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido. Bacana, isso é uma nova forma. E aí o professor tem o papel de fazer a mediação. Ele não é simplesmente o transmissor de um conhecimento. Que é muito mais fácil, professor. Também ele tem que se dedicar mais aí, né? São 9 horas mais 49 minutos. Estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540, programa de maior audiência do estado do Sergipe. Melhor a cada dia. Estamos aqui com o professor Reni, nos ensinando bastante sobre uma nova forma de ver, um novo olhar do professor com relação ao aluno. Ou seja, esse aluno com essa atenção especial, essa da cebola, achei legal essa nomenclatura que você arrumou aí. A aula vai fazer sentido, né? Porque o que está mais atrasado não se identifica, o que está mais adiantado também não, ou seja, acabava sendo uma aula meio medíocre na nossa época, digamos assim, né? Porque todo mundo era igual. Eu sou capaz de apostar que se o professor souber estimular corretamente os seus alunos, vamos imaginar que um professor vai falar sobre fotossíntese. Olha, pessoal, eu vou falar sobre fotossíntese, é algo que talvez vocês já tenham escutado a respeito, mas eu vou passar para vocês alguns links, alguns materiais que vocês podem se aprofundar um pouco. Agora eu quero que vocês tragam para a semana que vem, aqui para a sala, o que foi que vocês aprenderam sobre fotossíntese. Eu tenho certeza que tem aluno que vai dar uma aula melhor do que o professor daria. É verdade. Porque eles falam a mesma linguagem. De repente um aluno consegue explicar para o seu colega, e aí é onde está... a gente fala tanto hoje, Alexandre, no mundo do trabalho, em habilidades socioemocionais. Quando você pergunta às pessoas que estão ligadas à educação, que habilidades são requeridas hoje no mundo do trabalho? O pessoal vai citar uma série delas, né? Só para colocar algumas aqui. Resiliência, por exemplo. Capacidade de saber trabalhar em equipe, saber fazer crítica e ouvir crítica. Eu pergunto, no dia a dia de uma aula tradicional, como é que ela trabalha esse tipo de habilidade? É só a habilidade de escutar. É verdade. Então, aí, resultado, numa nova forma de abordagem como essa que eu estou propondo aqui,
Inclusive aqueles alunos que já tiveram mais facilidades com o aprendizado, pode ajudar os que tenham mais dificuldade. É aquela pessoa que ajuda aquele que tem mais dificuldade a não desistir com facilidade, saber trabalhar em equipe, ele ter a capacidade, o professor oportunizar que ele possa ir lá na frente, saber se expressar, testar a oralidade dele, saber falar em público. Esse lado emocional, né? Entendeu? Tem muito jovem hoje que vai para o mercado de trabalho e não tem estabilidade emocional. Isso ajuda muito também, concordo. Então, assim, a gente tem que pensar hoje em que as disciplinas estão não só a favor de passar o conteúdo técnico, mas oportunizar o aluno desenvolver habilidades e competências que mais tarde ele vai precisar. Então, por que, por exemplo, nós temos que ter aulas de teatro para que o aluno aprenda a se desinibir, por exemplo? Muita gente aprendeu a expurgar os seus demônios de timidez em aulas de teatro, mas pode ser uma aula de matemática, pode ser uma aula de geografia, uma aula de entendeu? química. Exatamente. Uma coisa que nós estamos implementando agora no Colégio Amadeu em 2018 é o que nós chamamos de forças do caráter. A gente está trabalhando muito fortemente 2 pilares, a humanização e o desempenho acadêmico. São os 2 pilares que o Colégio Amadeus tem trabalhado. A humanização em termos de você desenvolver valores éticos. Então, durante 20 semanas do ano, nós temos um ano mais ou aumentou de 40 semanas letivas, na metade de 20 semanas, os alunos vão ter a oportunidade de entrar em contato com virtudes, com forças do caráter. E cada professor vai dar a sua contribuição. Então, um professor durante o ano vai ter a oportunidade de trabalhar 3 ou 4 dessas virtudes, que vão ser eleitas pela própria equipe de professores. E isso foi uma coisa bacana que eu vi lá na Finlândia, os alunos trabalhando, entendeu? Então, assim, a cada ano aquilo se repete, lógico que ele vê uma virtude. Vou dar um exemplo, justiça, por exemplo. Então, um aluno de 6º ano, ele tem uma abordagem sobre justiça sobre a ótica dele, que um aluno do ensino médio já tem outro, tá entendendo? Forte. Então isso é uma coisa que a escola tem que fomentar nos alunos. Legal, essa ideia de trabalhar com os outros, ensinar os outros, dá um outro olhar também para a coletividade, né? Porque é um momento que as pessoas estão muito egoístas, as pessoas estão muito olhando para o próprio umbigo, cada um olhando para si mesmo, e a gente, como você teve no Japão, e lá para mim é um berço dessa ideia de olhar para o outro, respeitar o outro, para você chegar a um ponto de falar que a cidade não tem uma lixeira, você vê que elas estão muito preocupadas com o próximo, coisa que lamentavelmente a gente não está tendo no país no momento. Então você consegue levar isso para dentro da escola, entre outras coisas, começa a fazer sentido com a própria aula de vocês. Reni, algo mais que você queira destacar do momento da educação, como é que os alunos do Amadeus percebem essa mudança? É gratificante, você percebe que tem uma evasão, não, a procura melhora com essas atitudes, como é que você vê? Porque depois de tomando atitudes que podia estar botando o pessoal para correr. Não. A gente lá no Colégio Amadeus tem buscado inovar. Eu posso afiançar a você que o Colégio Amadeus é hoje a instituição aqui de Sergipe que mais tem buscado inovações. Mas inovações não só no aspecto tecnológico, não. Então nós estamos implementando 3 salas Google lá que vão dar ao aluno esse universo de ludicidade, de trabalhar com a linguagem que eles estão usando durante as suas diversões, por assim dizer. Você falou, que muita gente às vezes fala rápido assim, sala Google. Google tem uma parceria com a empresa Google também? Nós fizemos parceria com a empresa Ensinar Tecnologia, que é credenciada pela Google. Ela capacitou mais de 200 colaboradores no Colégio Amadeus, entre professores e coordenadores, funcionários administrativos, mostrando todo um ferramental, que é até gratuito, que nós podemos utilizar para potencializar essa curiosidade, despertar a vontade do aluno ir atrás do conhecimento. Então a Google, a Microsoft também já vem trabalhando, mas a Google está um pouquinho mais na frente. Então nós vamos implementar, coisa que já está acontecendo, Alexandre, nas grandes escolas do Brasil. De 2 anos para cá, a maioria das boas escolas tem utilizado essas práticas. E o Colégio Amadeus, então, muito em contato com essa rede de escolas ligadas à Unesco, nós pegamos de repente experiências exitosas em outras escolas e estamos implementando lá no colégio. E assim, como pilar da Unesco, um dos pilares da Unesco
é trabalhar em prol de uma educação voltada para eliminar as diferenças entre os povos. Então nós estaremos colocando alunos do Amadeus em contato com alunos de escolas do mundo todo. Legal. Para que eles possam saber da realidade de outros locais. Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que mostrar a ele que trabalhar para eliminar diferenças tem que começar em casa. Bacana. Né? Eu vou te atrapalhar que tem uma pessoa na linha. Eu senti falta hoje do professor Ludoíguio, então tem o professor Lula na linha. Professor, bom dia. Companheiro Wendel, Bom dia. momento do programa condiz com o tema melhor a cada dia, viu? Obrigado, um abraço a todo mundo de Carmópolis aí. Eu não poderia deixar de participar desse momento ímpar. E a única forma que nós temos de realmente podermos salvar esse país, que é a educação. Então, parabenizar esse professor Reni, esse amigo, o doutor Zé Augusto, a todos do Colégio Amadeus, pelo comprometimento e pelo sacerdócio, porque ser professor, acima de tudo, é se dedicar à profissão que permeia todas as outras. Então, companheiro Alexandre, você está de parabéns. Uma entrevista transformadora, dentro de uma visão praxeológica, que nós precisamos realmente não só valorizar a humanização, mas como também fazer uma reflexão praxeológica de todos nós, professores, sobre nossa atuação na sala de aula, sobre a missão e a visão. Por isso o nome Colégio Amadeus, que tem realmente no seu contexto um conceito de excelência. Então, Reni, excelente, parei tudo para te ouvir e parabenizar ao âncora do programa por essa entrevista que realmente é muito pertinente nos dias atuais. Deus abençoe a todos, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, professor Lula, obrigado ao povo de Carmópolis, a todos que estão ouvindo a Rádio Jornal AM 540. A rádio, por ser AM, professor Reni, tem uma audiência muito grande, uma grande cobertura, né? Então eu acho bacana isso também estar na AM, porque a gente pode chegar nos povoados, nos lugares mais distantes e passar essa ideia de que tem muita coisa boa. Mas, concluindo, professor. Eu sou um otimista. Uhum. Né? Eu citei o filósofo Fernando Savaté. Outra coisa que ele disse é que a educação não é lugar para os pessimistas. Eu sou um otimista inveterado. Eu acho que agora Graças mesmo a Deus. O governo federal trabalhando, que já vem antes mesmo de Lula, do governo Lula, né? Trabalhando no sentido de mudar o currículo da educação brasileira. Então, assim, eu sou um otimista de que a gente vai conseguir fazer com que o Brasil possa ter na sua educação mais um motivo de orgulho, que hoje em dia ainda não temos, do que nos orgulhar em termos de educação. Mas o Brasil, com essa capacidade de recursos que nós temos e de recursos humanos também que nós temos, essa diversidade que foi a amálgama do nosso país. Então eu acho que o Brasil pode dar exemplos ao mundo de modelos de educação. Nós temos aí um educador... O Ceará parece também ter um trabalho bonito nesse sentido, né? Ceará, o Pernambuco, entendeu? De onde, né? Tem muita gente boa querendo melhorar o nosso ensino. O nosso Paulo Freire é referência mundo afora. Então, assim, eu sou um otimista e quero dar a minha contribuição à educação, por intermédio hoje do Colégio Amadeus, a gente formar uma geração de alunos cidadãos, alunos pensantes, críticos, conscientes com a sua importância, com a sua responsabilidade em relação ao meio ambiente. Com a coletividade, com a coletividade, isso. Então, quando nós fomos nos associar à Unesco, os pilares da Unesco são exatamente aquilo que o Colégio Amadeus acredita. Vem trabalhando. Eu vou pedir as considerações finais já para o professor Reni. Queria dizer que amanhã, dia 6 de dezembro, vai estar aqui a doutora Marileia Reis, que vai falar sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes nas licenciaturas, que tem uns números bem catastróficos, né, para o ensino, onde Alagoas e Sergipe vêm aí na alfabetização, segundo o INEP, em último lugar, não é isso? Eu sou um pouco cético com relação a essas pesquisas. avaliações, porque
muitas vezes são modelos de avaliação que são completamente adotados, disformes do dia a dia do aluno. Então eu tenho certeza que se os alunos fossem, vamos botar assim, mais adestrados a fazer a avaliação que eles são submetidos, o resultado seria outro. Então eu sou meio cético em relação a isso. É só um parâmetro, né? Mas isso não é desculpa para a gente não perceber e se acomodar, que a educação precisa passar, o professor precisa ser muito mais valorizado, muito mais. Só para encerrar, eu gostaria de sonhar ainda... Sonhar vivo, acordado. Ainda com uma coisa que eu vi lá na Finlândia ano passado, Alexandre. Estávamos eu, o professor Zé Augusto e um outro amigo no restaurante, à noite, quando vimos, assim, uma salva de palmas, assim, partindo de um local do restaurante. E aí, daqui a pouco, 30 segundos depois, uma nova salva de palmas. Aí chamamos o garçom e perguntamos se algum artista, alguma estrela, né, tinha chegado. Ele disse, não, foram 2 professores que entraram. Olha que coisa gratificante, né? Então assim, a gente ficou emocionado com aquele tipo de coisa. Será que isso um dia nós vamos ver no Brasil? Eu espero que sim. Tivemos aqui hoje uma verdadeira aula com o professor Reni Damasceno, esse jovem empolgado que começou a dar aula já na adolescência, depois vai fazer química e entra para o serviço público e continua inquieto, e com essa inquietude vai passar o que conheceu para os outros, montando sua escola, começou pelo Master e hoje está no Colégio Amadeus, mudando e inovando, e espero que essa sua inquietude continue por muitos anos, que ajude os nossos jovens, os nossos meninos desse país como um todo. Amanhã estaremos aqui às 9 horas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e até amanhã.